Quero começar esse testemunho agradecendo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por estar comigo em todos os momentos, sejam eles bons, sejam eles ruins. E eu preciso começar esse testemunho contando um pouquinho da minha infância. Lá na minha casa, somos 3 irmãs e temos um irmão. Igreja, fomos criados com muitas dificuldades financeiras. O meu pai fazia uso de álcool e algumas vezes até mesmo de drogas. Por um período, eu lembro que o meu pai começou a frequentar casas de macumbeiros e nessas visitas, frequentando essas casas de macumbeiro, o meu pai também começou a fazer trabalhos. Além de fazer trabalhos, ele ainda trazia tudo isso para dentro da nossa casa. Igreja, e essa atitude, esse tipo de trabalho, essas coisas dentro da nossa casa, agora estava deixando o meu pai completamente perturbado. E foi aí onde aconteceu as agressões contra minha mãe. Igreja, essas agressões não eram na nossa frente. Porém, por eu ser a mais velha e saber exatamente o que acontecia quando nós íamos dormir, por vezes eu me mantinha acordada para evitar que algo pior acontecesse, ou pelo menos para tentar. Igreja, porque na minha inocência eu tinha essa visão, que se eu ficasse acordada, se algo de ruim fosse acontecer, ou pior, eu poderia ajudar minha mãe. Como nós somos na igreja, quanta inocência. Pelo outro lado, a minha mãe sempre foi evangélica, a única da família. Eu não sei exatamente quando a minha mãe conheceu a Cristo, mas sempre teve uma fé inabalável. Mas eu nunca entendi a igreja, o porquê que ela não fugia dessa vida. Mas sempre que eu questionava, falava com ela sempre me dizia assim: filha, Deus sabe de todas as coisas. Igreja, mas as agressões começaram a acontecer com mais frequência e fortes, não eram agressões leves. Ali já tinha um momento em que meu pai quebrou o nariz da minha mãe, depois veio as torturas e tantas outras coisas que eu nem vou descrever aqui. Porém, a minha mãe não tinha apoio da família dela, nem do pai, nem da mãe, de ninguém. E por já ter filhos, ela preferiu aguentar toda essa situação. Às vezes, nós tínhamos que pedir alimento na rua, porque o meu pai já não trazia mais dinheiro para dentro de casa. E a minha mãe, com pouco estudo que ela tinha, não tinha como ela trabalhar, não tinha como ela conseguir um salário melhor. Mas eu lembro o quanto que minha mãe era uma guerreira. E ela começou a fazer faxina por R$10. E com esses R$10, ela comprava leite para nós. Eu não entendia o porquê que ela aguentava tudo isso. Mas hoje, eu sei que o medo, a incerteza, sabe, igreja, paralisa. O medo, a incerteza tomava conta dela. Mesmo com tanta fé, ela ficava paralisada. E foi a partir desse momento que na vida eu aprendi a fugir dos meus problemas, ao invés de resolvê-los. Porque para mim fugir sempre foi a única opção. Certo dia, infelizmente, por um ataque de fúria do meu pai, ele feriu a minha mãe com uma faca na nossa frente. O mal que estava tomando de conta dele estava cada vez mais forte e quase que matou a minha mãe. Faltou pouco, igreja, faltou muito pouco para ferir o coração. Um dos ferimentos, segundo os médicos, foram questão assim de 4 centímetros para atingir o coração da minha mãe. Deus é Deus na igreja. Deus é Deus. Então, dessa vez, depois de 14 anos, a minha mãe decidiu fugir. Com a ajuda de alguns familiares, fugimos para uma cidade totalmente desconhecida. Igreja, lá começamos uma nova vida, cheia de traumas, medos. Igreja, o meu pai nos procurou por todos os cantos, porém ele não nos encontrou. E a fé da minha mãe, igreja, a fé da minha mãe, que tudo daria certo, que tudo iria dar certo, continuava de pé.
A minha mãe era uma mulher de fé inabalável, mesmo que muitas das vezes eu via minha mãe se arrastando à igreja. Sabe, uma pessoa bem sofrida, uma pessoa bem cansada, mas ela estava ali com uma fé inabalável. E nisso, igreja, se passaram 4 anos. Minha mãe ficou 4 anos longe do nosso pai. Foi apenas um único contato por ligação, apenas uma única vez. Mas um certo dia, depois desses 4 anos, recebemos uma notícia em que o meu pai tinha sofrido um acidente. E era um acidente grave. Ele já não podia mais se movimentar. Sim, o meu pai ficou tetraplégico aos 30 anos. Tão novo, né? Foi quando decidimos retornar para a nossa cidade. Igreja, o meu pai passou 11 anos acamado, sofrendo, passando por todos os tipos de humilhações. Eu e os meus irmãos nos aproximamos, fomos cuidando dele da maneira como era possível na igreja, porque mesmo ele passando por tudo isso, o mal que estava dentro dele não permitia ele se quebrantar. E 11 anos depois do acidente do meu pai, ele faleceu. O Senhor deu todas as oportunidades dele mudar, porém não aconteceu. Não aconteceu a tal mudança. E Deus honrou a minha mãe, lhe dando a paz e novamente a oportunidade dela seguir a vida. Igreja, eu lembro que nessa época o trauma era tão grande que no final de tudo isso, quando acabou, o sofrimento tinha sido tão grande que eu não conseguia mais olhar para as pessoas da mesma forma. Então eu me tornei por muitas das vezes uma mulher ignorante, arrogante, igreja. Eu já não conseguia mais olhar para as pessoas do mesmo jeito que eu olhava quando era inocente. Igreja, eu esqueci de dizer que antes do meu pai falecer, eu conheci o meu esposo. E nessa época, nós morávamos com a minha avó materna. E ela não gostava muito da gente, mas tolerava. Por conta de uma tia boa, a igreja sempre tem um anjo na nossa vida, né? Pois é, igreja, nessa época, eu lembro que minha tia já morava com a nossa avó. Mas, como ela viu a nossa situação, então ela nos levou para lá. Minha avó não gostou muito da ideia, não. Mas foi bem nessa época que eu conheci o meu esposo. Ele trabalhava em uma firma na mesma rua e que eu estava morando, né, na casa da minha avó. E começamos a nos conhecer e um certo dia nos encontramos em uma festa pública, sabe essas festas de praça? Onde tivemos ali o nosso primeiro envolvimento. Igreja, eu era muito novinha, eu tinha apenas 16 anos. O meu esposo nessa época tinha 23. Porém foi um encontro de almas. E desde este dia não nos separamos mais. Ele me pediu em namoro. Isso mesmo, igreja. Ele me pediu em namoro. Foi falar com a minha mãe. E para o meu pai também. E ambos aprovaram. Meu esposo já tinha uma filha do primeiro relacionamento. Ele não era casado. Graças a Deus. No papel ele não era casado. Era um relacionamento mesmo. Igreja, em uma semana nós já estávamos morando juntos. Eu sei, igreja. Mas foi dessa forma que aconteceu. Ele já tinha um cantinho dele e eu fui morar com ele. Foi aí que eu comecei a ver o que era ter paz de verdade e amor. A felicidade que existia dentro do nosso lar. Era uma casinha simples, mas, igreja, estávamos sempre felizes. Eu amava cuidar do meu marido. Igreja, eu amava cuidar da minha casinha. O melhor de tudo era esperar por ele no final da tarde, no final do dia. Eu contava os minutos, as horas para ele chegar. Eu conheci muitas coisas com ele. Eu passei a conhecer comidas, lugares que até antes eu não conhecia. Era tudo tão desconhecido para mim. Meu marido foi uma peça tão importante na minha vida, um presente de Deus. Igreja, não faltava nada. Eu tinha uma despensa cheia, um abraço antes de dormir,
Meu Deus, como eu estava vivendo um sonho. Eu sentia que era uma recompensa de Deus chegando na minha vida. Só de pensar, dá até vontade de chorar, igreja. Meu Deus do céu, como Deus é bom. Por outro lado, a minha mãe já estava morando em uma casinha com os meus irmãos e com a graça de Deus ela conseguiu 2 empregos, aonde poderia tirar o sustento sem depender de ninguém e ter a tão sonhada paz. E 6 meses depois que nós estávamos morando juntos, eu engravidei, porém tive um aborto espontâneo. Foi uma tristeza muito grande. Mesmo não tendo planejado a gravidez, nós já estávamos contando com ela. Mas como Deus é perfeito, depois de 1 ano e 3 meses, novamente veio o meu positivo. Igreja, esse era o meu tão sonhado positivo. E dele nasceu o nosso primeiro filho juntos. O nosso primogênito, o meu filho amado. Pronto, agora minha alegria estava completa. Eu não precisava de mais nada. Porém, como eu já tinha dito antes, eu era uma pessoa que tinha criado uma capa de proteção por conta de todo o sofrimento que eu havia passado lá na minha infância. E nessa capa tinha uma arrogância, uma ignorância. E isso começou a trazer problemas para o nosso casamento. Foi bem nessa época que a falta de respeito começou. Isso mesmo. Começamos a perder o respeito um pelo outro. Eu não queria saber mais nada que fosse relacionado à igreja. Ele também não estava interessado. Ele também não fazia questão de saber nada da igreja. Mas nós acreditávamos muito em Deus. Fazíamos as nossas orações rasas e por diversas vezes as minhas não duravam nem sequer 1 minuto. E assim fomos seguindo a vida. Tivemos o nosso primeiro filho, o nosso tão sonhado filho, que foi uma alegria imensa e ao mesmo tempo foi tão difícil, igreja. Foi tão difícil porque foi uma gestação com muitos livramentos. Deus deu muitos livramentos. Igreja, mesmo sem eu merecer, Deus ele já falava comigo. Deus ele falava comigo em sonhos. Desde criança, Deus sempre me mostrou o que estava escondido. E uma certa vez eu comecei a sonhar com traições do meu esposo. Eu sonhava com a mulher estranha, eu sonhava até mesmo com um local em que a mulher estranha trabalhava. Mas, igreja, eu não encontrava brechas para o meu esposo me trair, porque ele era um homem muito pontual. E olhando assim para o meu esposo, aparentemente ele não teria coragem de me trair, porque afinal, eu sempre dizia, se você me trair, eu te mato. Ou melhor, se você me trair, eu te traio. E eu falava isso, igreja, em qualquer lugar. Mas a minha história, igreja, é um pouco difícil assim, de entender, pois aconteceram muitos altos e baixos, aconteceram situações pelas quais eu nunca vi nem presenciei em lugar nenhum. Situações pelas quais eu passei que eu tenho até vergonha de contar. Pois bem, um dia eu tive um sonho muito estranho, ao qual eu via meu marido e a minha irmã juntos. Eu me achei uma louca por pensar nisso, mas eu comecei a observar o comportamento de ambos. E até aí estava tudo bem, até aí estava tudo normal, só que um dia o meu esposo me chamou para ir um show mundano e eu precisei deixar o meu filho na casa da minha mãe. E foi nesse dia que eu percebi, pela primeira vez, eu percebi a crise de ciúmes da minha irmã. Sim, igreja, uma crise de ciúmes da minha irmã. Ela me dizia bem assim, você está deixando ele aqui porque você vai para o motel, não é? Igreja, eu falei, não, vamos para um show. Que história de motel? Vamos para um show, faz anos que não saímos sozinhos.
Igreja, e ela simplesmente continuou afirmando que seria isso, que na verdade eu estava indo para um motel. Mas a igreja, eu fiquei bem chateada e eu falei, bem, e se fosse? Qual seria o problema se fosse para isso? O que tem a ver isso com você? Igreja, isso a encheu de raiva. Sim, meus irmãos, ela me chamou de desgraçada. Igreja, na hora que eu escutei isso, eu falei, não acredito. Eu não acredito que isso está acontecendo, pois nunca tinha acontecido algo nem parecido, igreja, nem parecido. Mas aí os dias se passaram, com 2 dias ela veio, me pediu desculpas e eu desculpei. Ela disse também que gostaria de passar alguns dias de férias lá em casa. No momento, assim, quando ela me falou, igreja, eu relutei bastante, sabe? Mas aí ela começou a falar que tinha os nossos 2 irmãos e eles acabavam que brigando muito. Nesse primeiro momento, eu fui bem resistente. Mas aí meu marido falou, não, deixa ela vir, vai ser bacana. Assim ela faz companhia a você, assim ela também te ajuda a cuidar do nosso filho. Vai ser bem melhor. E assim aconteceu. Ela veio passar alguns dias com a gente, ela dormia na sala, nós dormíamos no nosso quarto. Igreja, só que o meu marido precisou viajar. E era uma viagem bem curta, uma viagem de 2 dias, mais ou menos isso. E ele aproveitou que ele estava nessa viagem, ele passou em uma feira. Sabe essas feiras que vende tudo? Ele me ligou e perguntou, e o que é que você escolhe de presente? E adivinha? Ela também quis ou melhor, ela quis a mesma quantidade que eu queria de presente. Bem, igreja, nessa hora não era mais desconfiança. Eu comecei a achar que, de fato, havia algo entre eles 2. Tinha algo estranho. Quando o nosso filho estava para completar 1 ano, eu lembro que eu decidi colocar o meu celular para gravar debaixo do sofá e sair deixando os 2 sozinhos. Mas, infelizmente, o meu celular não gravou. Puxa vida, eu fiquei tão decepcionada, mas a vida que segue. E, igreja, um certo dia à noite, ele foi beber água e eu fui atrás dele, mas ele não me viu. E eu vi meio que um relance, sabe, assim, ele dando um selinho nela, mas como estava escuro, não pude provar nada. E acabou que eu comecei a passar por louca, né? Afinal, mentir era o que ele mais sabia. Igreja, então ele simplesmente me disse que estava cansado das minhas desconfianças e que assim não dava mais. Quando ele falou isso, igreja, logo eu recuei, pedi perdão e me calei. Até que um dia eu descobri que ele estava conversando com uma amiga da minha irmã. Ah, meus irmãos, essa foi a primeira vez que eu peguei uma traição dele. Mas ele não assumia. Dizia que era loucura da minha cabeça e que a menina só tinha ligado para ele porque uma vez a minha irmã ligou do número dele para ela. E ele falou que a menina estava procurando a minha irmã. Sabe, igreja, aquela conversa assim que você olha, a pessoa tá dizendo, faz até sentido, mas você não acredita? Então eu logo quis ir atrás dessa menina para saber. Mas ele me segurou, o tempo passou e eu conheci um rapaz no trabalho que falava comigo com outras intenções. Ah, igreja, ele falava com palavras doces, mas eu sempre fui apaixonada pelo meu esposo. Independente de qualquer coisa, eu sempre fui apaixonada pelo meu esposo. Mas Satanás não brinca de ser Satanás. Então meu esposo começou a ter muitos ciúmes de mim, muito mesmo. E isso, igreja, me sufocava, me deixava virada, porque quem traía era ela. Mesmo ele nunca assumindo, eu não tendo uma prova concreta, eu sabia, eu sentia das traições. No fundo, eu tinha certeza do envolvimento deles 2. Igreja, e foi com isso, foi em cima dessa raiva, dessa mágoa, que eu fui caindo. Foi com isso que Satanás usava a lábia daquele rapaz. Infelizmente,
aconteceu a traição. Só Deus sabe o quanto me doía isso. Só Deus sabe o quanto que tudo isso, igreja, me tornava imunda. Eu me sentia imunda. Eu me sentia suja, eu me sentia alguém desprezível, mas mesmo assim eu continuei por ele. E mais ou menos, igreja, um mês não suportando a situação, porque eu e meu esposo, nós só brigávamos, dentro de casa não havia mais paz, então eu pedi a separação. Eu queria ficar sozinha, eu pedi para o meu esposo sair, o meu esposo resistiu por um tempo, mas depois ele acabou que decidindo ir embora. Ele também decidiu me deixar com a casa para que eu e meu filho tivéssemos um lugar para morar. Eu já não estava mais trabalhando, porém antes do meu marido sair, eu terminei tudo com aquele amante. E, igreja, eu queria a minha família, mas não tinha forças. Eu não tinha forças, igreja. E o pior de tudo é que eu não tinha força e eu ainda ficava sabendo de certas coisas, decepções. Por exemplo, bem nesse tempo, assim que meu esposo saiu, eu descobri que ele estava de conversa com uma moça da creche. Justamente uma que eu tinha sonhado, que eu tinha falado para ele. Eu tinha falado para ele dessa pessoa. Eu falei, eu sonhei com essa pessoa sem nunca ter visto, e ele desmentia. Mas a palavra do Senhor é certa, igreja. A palavra do Senhor é certa. Ele diz, nada fica oculto nem escondido. Um dia a máscara cai, e para ele tinha caído. Eu sabia que ele estava conversando com aquela mulher. Eu sabia que meu sonho não tinha sido à toa. Só que, igreja, não adiantava dizer nada, porque ele colocava a culpa em mim. Ele dizia que a culpa era minha, porque eu tinha mandado ele embora. Eu fui na casa da minha mãe, e quando eu cheguei lá, eu estava mal nesse dia. Eu estava muito mal. Então eu contei tudo para minha irmã. Eu contei tudo o que estava acontecendo. Eu contei que eu tinha traído, mas que ele não sabia ainda. Mas que isso estava me destruindo por dentro. Ela simplesmente olhou para mim, agiu com muita frieza e ela me disse, isso é normal, todo mundo trai e tá tudo ok. Igreja, no dia seguinte, meu marido chegou na minha casa, furioso, pedindo para ver o meu celular. Igreja, e no meu celular ele viu minhas mensagens para as supostas amigas, para o tal homem. Nesse dia eu achei que ele fosse me matar, mas ele me humilhou de todas as formas possíveis. Mas por outro lado eu senti um alívio tão grande. Foi tão bom, igreja, tirar aquele peso de cima de mim. Eu me sentia tão mal. Tinha um peso porque eu estava escondendo, mas das consequências não tinha como eu me livrar. Então a minha vida se tornou um inferno. Meu esposo, ele me ameaçava frequentemente. As ameaças do meu esposo sempre vinham após dizer que era fiel. Ele dizia para todo mundo que ele tinha sido fiel e que eu tinha traído ele sem ele merecer. Igreja, eu me sentia um lixo, eu me sentia a pior esposa do mundo, e foi aí que ele pediu o divórcio. Ele me obrigou a assinar. Então fomos até uma advogada e eu assinei. Então ele assumiu essa tal mulher que eu sonhei e passaram 2 meses. Nesse período, igreja, eu estava sem trabalhar e meu esposo, ele pagava todas as contas. As contas da casa e dava tudo ao nosso filho. Eu lembro que nessa época eu estava bem triste, bem magoada, bem machucada, decepcionada. Eu estava mal mesmo. E eu vivia postando coisas tristes no Facebook. Até que um dia uma amiga minha me disse assim, para de postar essas coisas. Conta tudo para Deus. E foi aí que ela me enviou o louvor de Leandro Borges. E eu comecei a ouvir. E esse louvor falava tremendamente comigo, ao meu coração. E essa mesma amiga me chamou para ir no culto. E eu fui e eu só chorava.
Eu pedi perdão a Deus, eu me derramava, fiz várias promessas a Deus. Na hora de dor eu prometi tanto que até hoje nem lembro de todas as promessas que eu fiz. E foi aí que Deus começou a agir. E o meu esposo me ligou, parecia do nada, mas não foi do nada. Foi depois de muito sofrimento, foi depois de muita oração. E ele ligou perguntando se podíamos ser uma família novamente. E eu disse claro que sim. Ele largou aquela mulher e voltou para casa. Ao chegar em casa, me abraçou e disse que me amava muito. Eu achei que o problema tinha acabado, mas eu me enganei, igreja. Na verdade, o problema estava apenas começando. O meu esposo começou a me humilhar todos os dias. Quando eu ia para a igreja, ele dizia assim: eu nunca vi uma pessoa tão sem vergonha. Igreja, isso partiu o meu coração. Ele dizia que eu passei de meretriz para crente. Eu fui arrastando calada por um mês, igreja. Um mês eu aguentei calada. Um mês eu suportei. E eu já não estava mais aguentando. Se eu ia no mercado, eu tinha uma hora para voltar. E ele queria ver a nota, ele queria ver o horário. Ele tinha que estar ligando, eu tinha que provar o tempo todo por onde eu passava. Igreja, e como eu já estava na dependência do Senhor, eu decidi ir embora. Eu estava bem, eu tinha tido um encontro com Deus e era só isso que eu precisava. Eu só precisava do meu filho e de Deus. Mas naquele dia eu estava decidida em dar um basta. Então, quando eu já estava de saída, eu olhei para o computador e eu sentei e comecei a olhar algumas fotos. Eu fui olhando. E uma foto vai levando outra, terminou aquela pasta. Eu vi outra pastazinha de foto com um nomezinho meio que estranho. E eu abri. Era a lixeira do computador, mas estava com um nome diferente. E adivinhe, eu achei fotos íntimas dele, de outras mulheres, inclusive da minha irmã e muitas conversas. Prints. Tudo que vocês imaginarem tinha naquela lixeira. Igreja, naquele momento eu comecei a me tremer. Mas igreja, eu me tremia toda. Mas sinceramente eu senti um alívio tão grande, porque até ali eu carregava uma culpa. Eu carregava o fardo, pois ele sempre se colocava como bom e eu como uma mulher que não prestava. Então naquele dia, quando eu vi tudo aquilo, no mesmo instante, eu decidi ir atrás daquela menina, mas não encontrei. Então eu fui na casa da minha irmã, onde acabou acontecendo agressões verbais e físicas. Não me orgulho por isso. Nesse momento, igreja, meu esposo já tinha descoberto tudo e começou a me ligar, mandar mensagens. E foi nesse momento que eu fui na creche buscar o nosso filho. Fomos para a casa de uma tia. Eu tinha a intenção de ficar sozinha um pouco e poder esparecer, pensar no que eu iria fazer. Quando começou a escurecer, igreja, eu ainda tinha a pretensão de ficar lá, mas ele começou a me ameaçar, dizendo que eu estava fazendo um inferno. Igreja, e eu não aguentei. Nesse momento eu fui atrás dele. Nesse momento eu fui até a nossa casa, não queria mais ficar me escondendo, porque afinal de contas quem estava errado era ele e não eu. Então chegando em nossa casa, ele estava lá e já fomos logo discutindo, igreja. Não tinha como ficar calma não. No meio de tanta discussão, eu falei, não, quero me separar. Eu preciso me separar porque eu não vou aguentar carregar o peso de tantas traições. Então, igreja, eu dei as costas, fui saindo e ele me disse, não vai, eu não vou suportar ver você indo embora novamente. Igreja, como eu havia passado pela dor da separação, eu sabia como era destruidor ver o outro partir. Aquelas palavras me doeram demais.
Naquela noite eu fiquei e decidimos tentar novamente. Não foi fácil, mas Deus estava conosco e eu estava muito apegada a Deus. Nesse período eu chorei, irmãos. Eu chorei. Eu chorei por 2 anos, todos os dias, de tanta dor e tristeza. E nesse período, igreja, nós estávamos indo na igreja, mas eu não era mais a mesma pessoa que lutava pelo casamento como deveria. Eu comecei a ficar rixosa de novo. E assim, eu só via que o meu orgulho tinha sido ferido. Eu não conseguia ver que o orgulho dele também tinha sido ferido. Igreja, e eu passei por muitas humilhações, onde ele me colocava como a pior pessoa deste mundo. Mas mesmo com tudo isso, igreja, eu sendo rixosa, toda essa ferida dentro de nós e tudo, eu lembro que o meu esposo, bem nessa época, ele decidiu começar a construir a nossa casa, a nossa tão sonhada casa, e acreditávamos que dali em diante a nossa vida seria outra. Igreja, como seria bom, né? Se a gente pudesse mudar de casa e mudar com ela todas as lembranças, toda a bagagem que a gente leva de tantas traições e tantas coisas. Mas também, igreja, estava acontecendo coisas boas nesse período, mesmo com esse sofrimento, com esse choro. Além da casa estar sendo construída, eu também consegui perdoar o meu marido e consegui perdoar minha irmã. Depois desses 2 anos, eu voltei a conversar com ela. Lógico, não era como antigamente, mas eu estava fazendo o meu melhor. E como o inimigo é sujo, logo nesse período, a minha cunhada vivia me dizendo que ele não havia mudado e que eu não merecia passar por esse tipo de situações. Igreja, isso me deixava perturbada, sabe? E ela dizia também que ele estava conversando novamente com a tal moça da creche. Então eu perdi a minha cabeça e dessa vez eu decidi dar um susto nele. Eu comecei a procurar uma casa, um apartamento para ir embora. Eu dizia que eu queria machucá-lo apenas para fazer ele sofrer porque eu estava sofrendo. Então eu queria que ele sentisse a mesma dor. E depois de uns 3 a 4 meses de tanto procurar um apartamento, eu consegui encontrar uma igreja. Então fui embora nesse período. Ele já não fazia também muita questão, porque eu estava muito rixosa, eu brigava demais, eu fazia de tudo para ele sofrer. Então ele não fez muita questão. Igreja, ele também já estava bem cansado. Porém, igreja, na cabeça dele tudo tinha terminado, mas na minha cabeça não. Eu achava que eu iria voltar em qualquer momento. Em qualquer momento que eu quisesse, eu voltaria. Quando eu achasse que ele tinha sofrido bastante, aí sim eu voltaria. Mas não foi assim que aconteceu, igreja. Apenas alguns dias eu quis voltar, porque eu já estava mal, sentia muita saudade dele e da nossa casa. Eu já havia me arrependido do que tinha feito e adivinha, ele não quis voltar. Ele já havia se envolvido com outra pessoa. Nesse dia o chão se abriu. Mais uma vez o chão se abriu. E dali em diante eu fui me acabando. Me humilhava para ele todos os dias. Implorava pela nossa volta. Mas ele estava, igreja, ele estava com muita raiva de mim. Mas é como a missionária diz, um abismo puxa outro abismo. Na intenção de me distrair um pouco, igreja, já tinha aqui passado alguns meses que eu estava sofrendo, que eu estava me humilhando, que eu queria voltar e nada acontecia. Então, no passar desses alguns meses, eu comecei a conversar com outra pessoa por um aplicativo. Eu achava, igreja, que eu estava me purificando, eu pensava que eu estava me libertando, mas na verdade era tudo puro engano. E graças a Deus, igreja, que dessas pessoas que eu conversava, eu só me envolvi com uma.
com apenas um. E a única vez, e por raiva, porque nesse dia o meu esposo tinha ido passear com a OM e com a família dele. E ainda tinha levado o nosso filho à igreja. Satanás é sujo. Satanás é imundo. Ele prepara esse lado. Ele faz com que você fique com raiva de certas coisas para poder você cair ainda mais no abismo. E foi isso que aconteceu. Diante disso que o meu esposo tinha feito, eu fiquei com tanta raiva, mas com tanta raiva, que eu achei que eu podia ficar com outra pessoa, me vingar, esquecer. Mas tudo isso foi um engano, igreja. Porque quando terminamos, eu me sentia um lixo. Eu peguei um nojo tão grande de mim e desse rapaz que eu não podia mais nem sequer vê-lo na minha frente. Igreja, o peso na minha consciência estava acabando comigo. Essa consciência pesava, igreja, 10 vezes mais, porque o meu esposo, ele sempre me perguntava se eu havia me envolvido com mais alguém. Lógico que eu não conseguia dizer, e eu dizia que não. Depois desse acontecimento, eu decidi realmente lutar pelo meu casamento. Igreja, o quanto que os momentos difíceis ou nos coloca mais para baixo, ou nos coloca na posição de batalha, né? Porque o bom seria que a gente se revoltasse mesmo contra o maligno e lutasse pela nossa família, ao invés da gente se entregar ainda mais para o pecado. Eu acredito muito no que a missionária sempre diz, para a gente não beber a taça do fel que o maligno ele oferece para a gente. Para a gente não beber, para a gente não cair. É uma armadilha de Satanás. Satanás, ele já colocou uma pessoa para envolver o seu marido. Agora ele precisa te envolver. Ou ele precisa te banhar no ódio para você não lutar por ele. Porque, igreja, deixa eu te dizer uma coisa. É muito certo o que a missionária disse. Se tiver uma pessoa que luta pelo casamento, o casamento vai ser restaurado. Independente de qualquer coisa. Se ela, igreja, se esta pessoa entrar no caminho que Deus quer, o casamento vai ser restaurado. Basta uma pessoa, porque é 2 que se tornaram 1. Então, uma parte querendo, igreja, vence, porque está com Jesus, porque Jesus quer. Amém? Então, assim, aqui começava a minha luta de verdade mesmo, sabe, igreja? Mesmo destruída, porque nesse período eu havia perdido 12 quilos. Parecia que eu estava doente. Mas a fornalha, igreja, não esfriava, não. Mesmo passando por tudo que eu estava passando, perdendo peso, sofrendo, decidindo lutar de verdade, as coisas continuavam difíceis. A fornalha continuava a se aquecer cada vez mais. E eu lembro que nesse período assim que eu tinha, foi justamente quando eu decidi lutar com todas as forças pelo meu casamento. Foi bem nessa época que a minha cunhada vinha e me trazia notícias dele. Ela me trazia notícias do novo relacionamento, ela me contava o que ele falava de mim, de como ele gostava dela. Era um sofrimento atrás do outro, igreja. Só notícias ruins. Então, foi aí que a minha cunhada, igreja, tudo preparado por Satanás, né? Tudo preparado. E foi aí que a minha cunhada me chamou para irmos a uma casa onde trabalhava com força das trevas, né? Forças do mal. Igreja, e eu fui, porque me parecia bom. Ela fez aquela propaganda. Eu não vou mentir que na hora eu tive um pouco de medo. Mas quando eu saí de lá, eu saí confiando em tudo que aquela mulher havia me falado. Eu tinha uma certeza que as coisas iriam melhorar. Mas como Satanás nos engana, né, igreja? Satanás, ele estava preparando para mim a mesma cilada que ele preparou para o meu pai. E eu não percebi. Eu vi o que o meu pai fez, mas eu não aprendi. Igreja. E Satanás, ele nos cega porque ele fala exatamente o que você precisa ouvir e o que você quer ouvir. Então foi por esse caminho que Satanás me enganou. Porque eu precisava ouvir as coisas que ele me disse. Eu precisava ouvir. Porém, as únicas coisas que me aconteciam eram as ruins. Porque as boas nunca.
nunca chegaram como aquela mulher havia dito. Nunca aconteceu. Então, igreja, ir naquele lugar se tornou um vício. Eu ia para poder massagear o meu ego, mas eu não tinha um dia de paz. Eu não era um dia feliz. Igreja, e acabou que nesse período, eu e meu esposo, nós nos aproximamos muito. Ele estava um pouco confuso, entende? Então, eu até chamei para ele ir lá neste lugar comigo. Porque como ele estava confuso e tudo, eu falei, não, você não quer ir lá, tal? Eu chamei, igreja, mas adivinhe o que aconteceu. Eu decidi engravidar para trazer o meu marido de volta. O famoso golpe da barriga. Igreja, mulheres, nunca façam isso. A minha situação ficou 10 vezes pior. Ele mudava de caminho. Se nós estivéssemos na mesma rua, ele mudava de rua. Igreja, ele disse coisas terríveis, porque afinal eu estava usando uma criança para resolver os meus problemas. Igreja, esse que eu e ele havíamos causado. E eu queria colocar uma criança para resolver isso, né? Por isso que a gente nunca pode usar a gestação, amém? Como a aproximação. E, igreja, e ele resolveu, né, contar para a OM o que tinha acontecido. E ela, né, como a boazinha, resolveu perdoar. Igreja, não dá para mim contar cada detalhe dessa história, mas porque foram muitos, né? Mas eu lembro que ele dizia que não iria a nenhum exame comigo, que ele também não iria participar de nenhuma ultrassom e que se eu quisesse, ele criaria o bebê com ela. Igreja, nesse momento, ele conseguiu ter o meu ódio. Isso, meu ódio de novo. Não havia mais nenhuma possibilidade de termos o nosso casamento restaurado. Chegou o fim. Era vale de osso seco, como a missionária diz. Secou, acabou. Não tinha mais jeito. Porém, esse foi o único período em que eu fui repudiada por ele. E era necessário esse repúdio, igreja, para hoje eu estar aqui dizendo para você. Você até pode ser repudiada. Você até pode ouvir palavras duras, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Mas como tudo que começa errado dá errado, eu tive um aborto. Que tristeza, igreja. Eu paguei um preço muito alto por ter usado esse bebê para resolver os meus problemas, para trazer o meu marido de volta. E não é assim, né? Quando eu perdi o bebê, foi quando ele me deu pela primeira vez uma esperança. Era eu perdendo o bebê, mas Deus permitia a boca dele me dar uma esperança. Ele falou assim para mim: vê se agora não faz nenhuma besteira não. Deus vai colocar tudo no lugar. Então, se você parar para pensar um pouquinho em todo o sofrimento, tudo que eu estava passando, mas Deus trouxe um pequeno alívio. Deus traz um sinal. Deus trouxe através do meu marido, mas poderia ter sido através de qualquer pessoa, através de um filho, através mesmo, até mesmo da minha mãe. Amém? Então, igreja, nesse período de muito sofrimento, né, depois da perda, depois do aborto, eu resolvi sair do apartamento e voltar para morar com a minha mãe. Eu precisava de ajuda. Eu já não conseguia cuidar nem do meu filho direito, igreja. Eu comecei também nesse período a ir para a igreja. Eu me batizei. Ai, meu Deus do céu, não acredito. Eu me batizei nas águas. Era muito lindo ter o Senhor tão pertinho de mim. Eu estava sofrendo? Estava, mas o meu fardo já era leve. É como a missionária diz, eu estava sendo servida no deserto. Eu conseguia ver muitas coisas boas, sabe? Eu ia para os montes. Igreja, como isso me deixava feliz. Eu ia para os montes adorar o meu Senhor. Eu fazia várias campanhas, jejuns. E eu comecei a ver o outro lado sem me abalar. Isso também é muito importante, igreja. Satanás, ele não pode ver, nem pode entender, nem pode saber o que é que tira a sua paz. O que é que te abala. Satanás não pode saber. Igreja,
E no mundo espiritual as coisas funcionam assim. As coisas de Deus são sim é sim, não é não. Se o adultério do meu marido com aquela amante não me abalava mais, então o poder de Deus ia para lá para abalar. E Deus, igreja, ele vai usar as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Porque lá do outro lado, a moça era bonita, a moça era boa, a moça era paciente, a moça tratava o meu filho muito bem, porém, eu era a aliança, eu sou a aliança e eu queria a minha aliança, igreja. E aí ela não pode lutar contra isso. Igreja, entende? Entende a importância de você estar decidida do que você quer? Eu aqui estava decidida, não tinha mais oscilação, não tinha mais dúvida. Eu estava decidida que eu queria a minha família a qualquer custo. Igreja, foi aqui, quando me posicionei de verdade, que o Senhor começou a falar comigo. Eu comecei a ser outra pessoa, era outra mulher. Eu era uma pessoa, igreja, de verdade. E isso já era nítido. Eu tinha me tornado uma mulher de verdade. No começo, o meu marido não acreditava muito. Mas com o passar do tempo, ele viu a minha mudança e ele queria ficar cada vez mais perto de mim. Por quê? Porque agora eu já era uma mulher agradável. Eu era uma mulher que meu marido, como diz a missionária, seja uma mulher que o marido queira voltar para casa. Seja agradável, porque gente para complicar já tem demais. Então nem sempre bater de frente, brigar, reclamar é o posicionamento da esposa. Às vezes Deus te dá estratégia para fazer tudo isso, mas de outra forma. E aí meu marido queria já ficar perto de mim. A igreja, eu também sentia o quanto que ele ficava triste quando ele estava se despedindo, quando ele estava indo embora. Dava para ver, eu sentia a tristeza dele. Sabe quando o homem diz, eu tenho que ir, eu já vou, mas chega na porta, volta, depois volta de novo e diz que vai, mas não vai, e quando vai, baixa a cabeça e fica bem preocupado e fica dando algumas orientações. Então, era assim que meu esposo estava. Tudo isso, igreja, para uma mulher que era arrogante, para uma mulher que era ignorante. Eu não via essas pequenas coisas. E agora, com essa minha mudança, eu começava a ver. Isso é muito bom. Uma mulher que vê o esforço do outro, que sente. Agora eu já sentia. Isso traz uma segurança pra gente, né? Igreja, e quando se passaram mais ou menos um ano e meio, as coisas na casa da minha mãe não eram mais mil maravilhas, não. Os desacertos começaram. E o meu filho, ele estava dando muito trabalho. Eu acredito que era devido à situação que nós estávamos enfrentando, a saudade pelo pai, alguma coisa assim, fora da casa dele, fora do habitual dele, né? Então, as coisas foram ficando bem difíceis, viu, igreja? Bem difícil. Então, como ele estava muito desatento, muito desobediente, eu resolvi levar o meu filho para a igreja, após ver ele escrevendo uma cartinha, onde ele dizia que não queria mais a família dele. Igreja, meu Deus do céu, meu Deus, como Deus é bom. O meu filho, ele me envia louvando, ele me envia orando, e ele começou a fazer a mesma coisa. Igreja, com todo esse cuidado, porque eu voltei o meu olhar para o meu filho, por isso que a missionária diz, cuide do que você tem, enquanto você está lutando pelo que lhe falta. Porque se você focar só no que falta, você não vai cuidar do que você tem. Amém? E se você ficar só cuidando do que você tem, sem lutar pelo que lhe falta, a falta vai permanecer. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Eu estou lutando pelo que eu tenho, eu estou orando, estou cuidando, mas também estou lutando por aquilo que está faltando. Amém? É esse equilíbrio que Jesus nos ensina. Então, igreja, agora, com toda essa atenção, meu filho já estava mais calmo, o coraçãozinho dele estava mais tranquilo, nós estávamos já numa fase melhor, ele já estava mais obediente. E assim Deus foi restaurando aos poucos. E o coraçãozinho do meu filho ficou no descanso de Deus. E Deus sempre traz consolo e Ele sempre reafirma a promessa dele. Eu lembro que uma vez Deus trouxe consolo para mim através de um desenho que o meu filho fez. O meu filho fez um desenho lindo e ele escreveu:
ele desenhou, na verdade, eu, ele e o pai. E depois ele escreveu assim: quero eles juntos. Igreja, quando eu li aquilo, eu sabia que era um sinal de Deus. Eu sabia que era um consolo. Eu sabia, igreja. E nós precisamos despertar para essas pequenas coisinhas. Nesse desenho, ele fez o papai dando uma flor. Ali, igreja, ali eu tinha certeza que agora sim, Deus iria colocar tudo no lugar. Antes dele dormir, ele repetia 10 vezes: mamãe, papai, filhinho. Eu não sei por que ele repetia 10 vezes, mas esse era o voto do coraçãozinho dele. Inocente, né, igreja? Ele não tinha entendimento que as nossas orações não podem ser repetitivas, mas que a nossa oração tem que ser uma oração direta e específica ao Pai. Mas na inocência dele, Deus iria atender. Eu não tinha nem dúvida. Igreja, ao mesmo tempo que essa atitude do meu filho de estar orando, de estar declarando, ao mesmo tempo que ela me deixava muito triste, mas também vi uma felicidade tão grande. Eu ficava confiante no Senhor, sabe? Ao mesmo tempo que eu ficava triste, mas logo depois vinha o consolo e eu confiante em Deus, que Deus ouviria a oração do meu filho e a minha. Enquanto eu estava recuperando meu filho, né, vivendo essa restauração também da maternidade, já com a minha mãe, aconteceu ali um desentendimento. E eu fiquei muito mal e eu queria ir embora. Eu já estava com esse desejo de voltar para o meu cantinho, para minha casa, para minha vida. Depois que a gente sai de dentro da casa da mãe, é muito difícil de voltar à igreja, muito difícil. Então eu resolvi ligar para o meu esposo e pedir para voltar para casa. E eu falei que era pelo nosso filho, né? E ele me disse: tudo bem, afinal, fizemos essa casa para você e para ele. Igreja, eu achei isso tão bonito, mas ao mesmo tempo, igreja, Satanás, ele também usava dessas coisas para me paralisar. Porque a gente vê, sabe? Dá até para acreditar que o amor acabou, dá até para acreditar nas palavras. As palavras são tão pesadas, que a gente acha que de fato o amor acabou. Só depois é que a gente vem perceber que era o maligno que falava por trás, que eles nem sabiam o que falava, que era muito inconstante. Um dia eles querem, outro dia eles não querem, um dia eles amam, outro dia eles não amam. E tem uns, igreja, que os demônios são caixa de demônio, que o homem fica, o tempo que ele estiver no adultério, ele fica lá dizendo: não te amo mais, não te amo mais, não te quero, não volto com você. E naquela hora foi exatamente o que ele disse para mim: mas eu não vou me separar da menina. Ela não tem culpa dos seus erros e eu não me vejo mais casado com você. Enfim, igreja, pelo nosso filho, por todo o peso de consciência que eu tinha, eu decidi pagar o preço. Mais uma vez, e agora eu estava em um deserto dentro de casa. Dormíamos em quartos separados e na primeira semana mal nos falamos. Ele não parava em casa, não me falava onde ia. Foi terrível, igreja, só sabe quem passa um deserto dentro de casa, né? Mas estar de volta para o nosso cantinho estava sendo maravilhoso. Igreja, como é bom, era um sonho para mim. E tudo aquilo que um dia eu reclamei, agora era motivo de alegria. Eu só agradecia a Deus, Eu agradecia a Deus por poder cuidar de novo da minha família. Eu agradecia por ver o meu filho feliz. Igreja, vocês têm noção, né? Eu ia dizer que vocês não têm, mas vocês têm noção. O quanto que o filho, ele fica feliz por ver o pai e a mãe morando juntos. Por não ter mais essa questão da casa dividida. Eu acho que o que matava o meu filho, que deixava ele, né, naquela tensão toda, era porque quando ele estava com o pai, não estava com a mãe. E quando estava com a mãe, não estava com o pai. Então, é essa divisão, é essa questão, que quando está com um, não está com o outro, é isso que causa, eu acredito muito que é isso que causa um abalo nos nossos filhos. Igreja,
Mas no meio disso tudo sempre acontecia episódios, né, para alegrar o nosso coração. Se você for muito sensível e muito grata, você começa a ver pequenas coisas que antes você não via, mas depois você passa a agradecer. Não é toda mulher que tem um marido que sai de dentro de casa para ir lá na rua, para ir lá no mercado fazer compras. Ou então não é todo, né, marido que está repudiando, que liga para saber o que a pessoa quer. Então, não é a atitude ou achar que eu estou me segurando a migalhas, mas é na questão de você sentir a delicadeza que isso, ainda que fosse uma amiga, um parente, uma mãe, um pai fazendo isso, seria também característica de pessoas que estão fazendo de tudo para conviver bem, tá entendendo? Então, ali já tinha em mim uma gratidão a Deus, porque eu estava perto do pai do meu filho, mas ele já perguntava, né, o que era que deveria comprar para mistura, e eu fui surpreendida nesse dia por essa ligação. Ele me ligou e ele perguntou, então, o que é que eu devo comprar para a mistura? Igreja, a casa agora estava movimentada e ele se explicava por isso e ele queria saber o que é que eu queria. Então, igreja, eu vi ali um pequeno mover, o meu coração se encheu de alegria. Eu não sei se vocês têm noção o quanto que isso traz, né, para a estrutura do lar. Esse relacionamento, essa pergunta, essa resposta, essa convivência é necessária para que haja restauração. Então ali meu coração se encheu de alegria e um tempo de paz ia reinar, eu creio, porque estava havendo uma comunicação. Igreja, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, estava havendo essa comunicação. Igreja, e detalhe, o meu esposo, ele não estava assim porque a gente já estava se reaproximando. Não, isso aconteceu sem reaproximação. Ele não queria dar o braço a torcer, que o semblante dele havia mudado quando nós voltamos para casa. Ele não dava o braço a torcer. Mas, igreja, nesse momento, foi um milagre ele ter perguntado o que a gente queria para a mistura. Foi um milagre, porque nesses dias aqui, igreja, eu fazia o almoço, mas ele não falava nada comigo, não. Ele só falava mesmo necessário, igreja. Mas o coração do homem, igreja, ainda está nas mãos de Deus. Deus ainda tem controle sobre o coração do homem e inclina para onde quer. Um dia meu esposo perguntou para o meu filho se ele estava feliz. E o meu filho falou que sim. E ele disse, filho, que bom que você está feliz, porque agora nós temos cheirinho de papá nessa casa de novo. Então, assim, antes, quando nós estávamos casados, né, morando na mesma casa, era brigas e brigas. Não havia uma boa convivência entre a gente não tinha uma boa convivência. Mas agora, separados, depois de muito sofrer, dele também ter padecido, nós começávamos a ter uma boa convivência. Então a gente começa a ver aqui o início da restauração. É quando essa boa convivência, ou ele longe, ou ele perto, mas ela já acontece. Não tem mais aquelas brigas, não tem mais aqueles gritos. E aqui, igreja, Deus honrou até com um passeio. Nesse momento, eu, meu esposo e o nosso filho, nós conseguimos sair os três. Era uma alegria sem fim. Igreja, mas também a volta era uma tristeza, porque ele nos deixava na casa da minha mãe e ia embora. Mas também todas as vezes que ele saía, todas as vezes que ele ia embora, que eu sabia, né, que ele ia se encontrar com a amante, eu dizia para Deus, sempre, nunca deixei o meu esposo sair sem dizer para Deus, Pai, eu não aceito viver dessa forma. Eu profetizo que nós não vamos viver essa situação para sempre. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que nós vamos sair dessa situação juntos. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Igreja, eu profetizava também que nós iríamos sair de casa, iríamos todos juntos, nós iríamos passear e depois nós voltaríamos para casa juntos. Eu não aceitava voltar para casa separada,
Meu marido ia para um lugar, eu ia para outro, depois eu ia para casa, depois ele ia para casa. Não, igreja, o meu sonho era que a gente saísse para passear, mas que depois nós voltássemos para casa, os dois e o nosso filho juntos. Igreja, por isso que eu digo que a nossa boca, ou ela abençoa ou ela amaldiçoa. Isso, igreja, é a mais pura verdade. E nessa época eu não conhecia ainda o canal da missionária Ivanilda, mas já estava acompanhando outros canais, que graças a Deus também me ajudaram muito, igreja. Logo, igreja, eu me preocupei muito, né? Eu fui muito seletiva nos canais, porque eu não estava procurando canais que cobrasse dinheiro ou que cobrasse para dar uma direção. Eu fui na palavra. Eu já estava sozinha em uma batalha. Eu já estava fazendo do meu jeitinho, eu já fazia oração, jejum. Eu já estava mudando, eu já tinha aquele espírito de arrogância, aquele espírito, aquelas feridas, aquelas mágoas que eu tinha do meu pai, do meu passado, já tinha sarado dentro de mim. Então agora eu queria um canal que viesse como bênção. Então quando eu fui conhecendo no YouTube, na internet, canais, eu sempre tive esse cuidado. Não era toda a água, né? Como diz a missionária, não era toda a água que eu bebia. Eu via se a pessoa vendia a campanha, eu observava se a pessoa estava vendendo a palavra de Deus e também eu me preocupava se ela estava ensinando sobre a palavra, para não ficar aquela coisa muito da estratégia do homem, né? Porque eu tentei fazer, eu tive a minha estratégia, não deu muito certo, a minha estratégia do golpe da barriga não deu muito certo, a minha estratégia era voltar para casa para ver se a gente, né, aguentava um ao outro, mas também não deu certo e acabou que a gente, né, se separando de novo. Então assim, eu estava cansada de fazer as coisas do meu jeito. Agora eu queria que Deus realmente fizesse uma transformação. E foi isso que Ele fez na minha vida, né? Ele me transformou e Ele também ia transformar o meu marido. Eu tinha certeza disso também. Diante de todo o sofrimento que meu marido tinha passado, eu dizia, não, ele já aprendeu muita coisa. Sabe, igreja, eu tinha essa certeza dentro de mim. Então aqui, igreja, nesse momento, recebendo, né, o alimento diário através dos canais, através da minha igreja, através de cada pessoa que me ajudou ali, igreja, eu fui me firmando cada vez mais. Era bálsamo sobre a minha vida, principalmente em dias difíceis. Porém, igreja, eu busquei muito de Deus, muito mesmo, em várias campanhas, em vários jejuns, muitas renúncias, para poder suportar a minha situação. Mas mesmo assim, tinha momento que eu não conseguia suportar o meu marido e acabava que eu perdia a paciência e nós brigávamos. Igreja, como Satanás é sujo. E ele sempre me dizia, ele sempre passava na minha cara. Tá vendo por que eu não volto para você? Então, o que é que eu observava? Satanás usava. Quando eu não suportava mais e eu começava a brigar, aí ele passava na minha cara. Tá vendo por que eu não volto com você? Porque eu seria infeliz de novo. Igreja, isso partia o meu coração. Porque eu sabia da luta travada que estava. Eu sabia de quanto jejum, quantas orações, quantas campanhas eu estava fazendo, mas essa luta permanecia no meio do meu casamento. Mas aqui ele continuava com a mulher estranha e eu continuava sofrendo, mas Deus continuava me dando sabedoria e estratégias para poder falar com ele, para poder conviver com ele, para poder agir com ele. Dentro da nossa casa, igreja, eu comecei a agradá-lo. Era a direção de Deus. Agrada o teu marido, mulher, agrada o teu marido. Então eu comecei a agradar, comecei a ter mais paciência, passei a ser mais atenciosa e mais carinhosa, mais companheira. Igreja, e ele notou, ele percebeu a diferença. Eu não estou dizendo que você deve fazer tudo isso porque nós não sabemos como você foi lá atrás, mas para os casos das mulheres que gostam, né, de gritar, de ser rixosa, de mandar, de ter um orgulho, de se achar superior ao homem, essa estratégia que Deus me deu pode sim lhe servir.
Então meu esposo notou e, igreja, ele não notou isso da noite para o dia não, viu? Foi depois de muitas, mas muitas vezes. Depois de muita gentileza, depois de muitos dias, depois de muito tempo, é que ele começou a perceber a minha mudança. E quando ele percebeu a minha mudança, ele viu que eu estava desarmada, ele foi se aproximando. Foi se aproximando. As idas para a casa da amante, da mulher estranha, começou a ficar menos frequente. E ele foi começando a ter um prazer de ficar em casa e fazia comidas maravilhosas para todos nós. Ele sempre cozinhou muito bem. Igreja, e para a honra e para a glória do Senhor Jesus, o nosso filho não presenciava nenhuma briga. Igreja, eu já não ofendia mais o meu marido. Mesmo que eu quisesse, eu não ofendia. Eu guardava para mim, eu ia chorar, eu entregava para Deus, mas eu não ofendia. Ainda que tivesse motivos, ainda que ele viesse me ofender, eu não ofendia. Vê como a missionária está certa quando ela diz: o que nós precisamos não é um homem ou uma mulher que desistem da sua família. O que nós precisamos é de um homem e de uma mulher que luta para ter uma família. A partir do momento que eu comecei a recuar nas ofensas, a partir do momento que eu comecei a me sair de situações que ele me colocava, o furor foi acabando, igreja. O furor foi diminuindo. Igreja, mas enquanto estivermos em guerra, haverá batalhas. E foi aí que eu descobri que o meu esposo, ele saía com tantas mulheres, tantas outras mulheres, que não era só uma para mim me preocupar. Ele saía com várias, igreja, várias mulheres. Igreja, eu me senti tão triste. Que tristeza que eu senti, meu Deus do céu. Era como se meu deserto nunca fosse acabar. E era como se ele estivesse iniciando ali. Parecia que era eterno, mas eu sabia que Satanás era astuto. Então eu cobrava respeito. E ele incessantemente me dizia que me respeitava o suficiente e nunca trazia nenhuma mulher em casa. Graças a Deus, né, igreja? Graças a Deus. E eu, igreja, eu não podia falar muita coisa não, porque eu estava vivendo aquilo que eu era culpada, né? Eu estava vivendo por uma coisa que eu também tinha parcela de culpa. Eu também abri a porta do adultério. Então, eu não podia reclamar não, porque eu também dei brechas para Satanás. E vocês devem estar se perguntando, nossa, e ela não tinha vontade de se separar? Sim, igreja, eu tinha. Todos os dias eu pensava em quebrar esse ciclo, em ir embora. Sempre que acontecia algo, porque isso também destruiu meu marido, ele estava cansado de sempre querer, e muitas das vezes eu ia embora. Igreja, e tudo isso acontecia devido aos traumas. Às vezes, problema bobo, eu estava querendo ir embora. Então, meu esposo também já tinha medo de voltar. Ele tinha medo de voltar comigo e do nada, né, ou de um problema bobo, ou de algo grande, eu simplesmente chegar e dizer, pronto, não dá mais, eu vou embora e eu não quero mais ficar aqui, eu quero a separação. Então ele precisava também de alguma forma, ele precisou encontrar uma proteção, se proteger mesmo, né? Se proteger de mim. O passar dos dias, das semanas, dos meses, não mudava o que eu queria, tá? Eu continuava indo para a igreja e eu continuava lutando pelo meu casamento. E ele começou a dizer, igreja, Deus vai movendo, parece ser do nada, mas sempre depois das nossas orações, depois do jejum, sempre a mão de Deus move algo por lá. Agora, aquele homem que dizia que não voltaria mais comigo, que não me amava mais, que não se via mais comigo, agora já estava dizendo que se Deus quiser, se for da vontade de Deus, quem sabe um dia a gente pode voltar. Olha só, meus irmãos, olha só como é que Deus faz, olha só como essa conversa mudou.
Meu Deus do céu, quem? Igreja, quem faz é Deus. Porém, também nós temos que mudar um pouquinho, né? Temos que fazer a nossa parte. Por outro lado, a mulher estranha foi perdendo as forças. Ele foi deixando de tanto insistir. Eu fiquei sabendo que, por vezes, ela também orava por ele nas madrugadas. Meu Deus do céu! Igreja, um amante orando por um homem casado nas madrugadas. Olha quanta cegueira, igreja. Olha o quanto que Satanás nos deixa cega. Igreja, ela não era uma mulher ruim. E igreja, e a raiva que eu sentia por ela foi passando. Porque eu comecei a entender que ela também estava sendo usada. O quanto que ela também sofria nessa situação. Imagina, meu esposo estava muito mais presente em casa, fazia todas as refeições conosco. Eu estava muito feliz, apesar ainda de não estar tudo certo, mas eu já vi a igreja, a mão de Deus. Eu já vi a mão do Senhor movendo, fazendo, mas foi um trajeto que eu percorri com Deus. Era só eu e Deus. Igreja, eu tive parceiras de oração, a Gisele e a Hortência, que hoje eu levo elas dentro do meu coração e que se tornaram uma amiga além do deserto. Deus também usou muitos profetas para acalmar o meu coração. Já tinha se passado mais de 3 anos, eu já estava bem cansada e eu resolvi então me desapegar um pouco dessa situação, dessa busca, né? Dessa busca o tempo todo por restauração. Então eu queria sair, para mim as orações já estavam ficando repetidas, então eu quis parar um pouquinho. E é nesse ponto, igreja, que a ministração da missionária faz sentido. Não é sobre você estar o tempo todo. É de manhã, é de tarde, é de noite, é vendo vídeo, é isso, só pensa nisso, só pensa nisso. Se eu tivesse orado a metade do que eu orei pelo meu marido, se eu tivesse metade do que eu orei pelo meu marido, se eu tivesse orado por mim, eu teria sofrido bem menos. Então, igreja, é muito importante que você se conheça, que você se esvazie, que você... É o que diz o livro Transformando Borboletas em Águias. Você precisa se conhecer para poder reconhecer o seu papel. Depois você precisa se esvaziar para poder se encher. Aí depois você começa, a igreja, a praticar para poder receber. Quando você entende isso, quando você entende que orar pelo marido é assim, acordou, vai apresentar a vida do seu marido, a vida do seu filho, a sua vida, as suas finanças, apresenta tudo. Se levantou do pó, enxuga as lágrimas, lava o rosto, coloca um sorriso, fica linda e vai trabalhar, vai cuidar do filho, vai cuidar de você, vai pensar em outras coisas. Bateu uma saudade, aí você faz uma oraçãozinha breve. Transfere a saudade para ele, no horário do meio-dia do mesmo jeito. Vai fazer sua oração, agradece ao Pai por tudo. Pede ao Senhor para naquele horário, assim como os anjos de Deus e o próprio Deus veio e visitou Abraão para dar um milagre, que ele venha, nos visita e que ele nos dê um milagre. E de noite, do mesmo jeito, vai dormir, vai entregar o seu dia, entrega a vida do teu marido, entrega a alma dele e pronto, igreja. Não precisa mais do que isso. Não precisa ser a mulher dos 1000 canais. Não. Você não precisa ficar das 6 horas da manhã até as 18 horas da noite, orando direto. Não, pensando nisso direto, matutando direto, sofrendo direto. Não precisa. Você até pode fazer um propósito de hora em hora. Quantas vezes a gente já fez um propósito de hora em hora, tudo bem. Mas isso uma vez no mês, 2 vezes no mês, entende? Não é o dia todo nisso, o tempo todo ouvindo sobre esse assunto. A não ser que você trabalhe com restauração de casamento, como a missionária trabalha, né? Ela escuta das 5 horas da manhã até 1 hora da madrugada, só sobre problemas de casamento. Aí é outra coisa. Mas se você não trabalha com isso, se você tem outras coisas para fazer,
Não faz isso com você não. Você não vai aguentar. Ninguém aguenta, nem Deus suporta ver você dando tanta atenção para uma única área, deixando todas as outras áreas descobertas. Porque se você der muita atenção para uma área, alguma área da tua vida pode ficar descoberta. E talvez possa ser isso que esteja acontecendo. A sua área espiritual está descoberta. Porque você pensa tanto no marido, tanto, ele vai voltar, ele vai querer, 10 motivos que ele vai voltar, 10 motivos que ele não vai voltar, três maneiras para trazer o marido, 3 maneiras que afasta o marido. E isso vai acabar com você. Não tem cristão na face da terra que aguente. Ninguém pode fazer isso. Já é uma idolatria. Se você está ficando de 6 horas da manhã até as 18 horas da noite, só vendo isso, só falando sobre isso o dia todo, direto, cuidado. Você pode estar idolatrando a restauração do seu casamento. Eu não estou dizendo para você parar de orar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Precisamos ser como a viúva que ora de forma incessante até acontecer. Entende? Então assim, de manhã, meio-dia, 6 horas, antes de dormir, você pode e deve, não só pode, como deve. Mas o tempo todo, fissurada, não pode. Tá bom? Tem outras áreas para você cuidar e você tem que fazer isso. Tem outras áreas para você cuidar. E você precisa cuidar das outras áreas da sua vida. Senão mais uma área entra no deserto. Igreja, então, foi bem nesse dia que eu fiz uma oração a Deus. E eu falei assim, Deus, eu queria ter outro trabalho. Eu acho que eu não falei para vocês. Nesse tempo, eu estava trabalhando à noite. E eu já não estava mais aguentando trabalhar à noite. Ele cansa muito, igreja. Cansa muito. Quem trabalha à noite sabe e vai concordar comigo. Então, eu estava orando a Deus para Ele abrir as portas de um trabalho durante o dia. E assim Deus fez, igreja. Deus abriu as portas e eu consegui um trabalho durante o dia, mas tinha um probleminha. Eu ganhava só a metade do que eu ganhava quando o meu salário era noturno, né? Quando eu trabalhava à noite. Então, eu não queria igreja. Mas Deus usou uma missionária que hoje também se tornou uma grande amiga. E ela me disse assim, irmã, chega de trabalhar à noite. Mulher casada não trabalha à noite. Se você trabalha à noite, você dá brecha para o seu marido sair com outras mulheres. Você vai deixar ele sozinho em casa, livre? Não, irmã, você não pode fazer isso, pois é melhor você ganhar pouco e estar na sua casa, porque afinal você quer, não é? A restauração do seu casamento, do que você ganhar muito e perder a chance de restaurar seu casamento. Irmãos, eu confesso, foi bem difícil. Trabalhar à noite para mim era como uma válvula de escape, para eu não ver o meu marido saindo de encontro ao M. Mas, se era Deus que estava dizendo, né? Então, eu decidi ouvir o que Deus tinha dito através da missionária. E decidi ficar no trabalho de dia, mas o meu coração estava tão triste pelo valor. Porém, mesmo assim, Deus viu que eu estava ali pelo casamento. Era pelo meu casamento, igreja. Então, pela obediência, Deus me recompensou. Adivinhe, em 10 dias de trabalho, a minha patroa pediu para o contador me procurar e me fez uma proposta de salário. Sim, uma proposta. Era no mesmo valor que eu ganhava no trabalho à noite. Igreja, eu já estava em casa todos os dias à noite. Eu já podia cuidar mais da minha casa. Eu já estava cuidando melhor do meu esposo, do nosso filho. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, igreja. E o meu esposo continuava saindo. Dia sim, dia não, saía de casa. Chegava por volta de umas 11 horas. Porém, esses horários foram diminuindo, igreja. Cada dia mais ele chegava mais cedo. Algo estava acontecendo. Eu sabia que Deus estava trabalhando. Eu sabia, igreja. Eu sabia que o Senhor estava fazendo algo maravilhoso. As maravilhas de Deus chegam até transbordar. Só para vocês terem uma noção. Aquele homem que saía com várias mulheres, que tinha essa amante fixa,
Agora, tinha dia que nem de dentro de casa ele saía. Esse era o meu Deus, o Deus de Israel. E eu não precisei dizer nada, mas oração, jejum, eu estava com ele o tempo todo. Amém? E assim o Senhor, Deus de Israel, fez. Igreja, outra coisa muito interessante que aconteceu comigo nesse deserto, a mão poderosa do nosso Deus. Igreja, o Senhor trouxe a vontade de voltar a estudar. Eu precisava terminar os meus estudos. E o mais lindo de tudo, Deus, ele ressuscitou um sonho antigo, um sonho que eu nem lembrava. Por isso que eu acredito que Deus é Deus para fazer, para realizar orações, sonhos antigos. Amém? E aí o Senhor ressuscitou esse sonho. Já eu nem lembrava mais, mas eu tinha esse sonho que era de fazer um curso técnico ou uma faculdade. E acreditem, Deus fez. Eu tentei fazer um curso técnico, mas não consegui por conta do horário. Porque como eu trabalhava à noite, não tinha como, igreja. Eu já estava até ficando desanimada e eu tentei em outra cidade, eu procurei outra instituição, eu fiz de tudo. Tudo que eu podia, eu fiz porque eu não encontrava um período noturno. Então eu fui para Deus, eu fui conversar com Deus e falei, por que o Senhor ressuscitou um sonho antigo, sabendo que eu não tenho condições de fazer? Então ele me disse que tinha coisas maiores. E adivinha? Eu fui atrás de uma faculdade. Sim, dessa vez eu fui procurar esse curso e lá tinha o horário que eu queria e também a especialização que eu queria. Deus é Deus e você tem que crer nisso. Deus é Deus, Ele faz o impossível. E quando algo não dá certo, é porque Ele tem algo maior. Eu queria um curso técnico. Deus tinha para mim uma faculdade com especialização. Tá entendendo? Era isso que o Senhor tinha para mim, minha querida. Louvado seja o nosso Deus por tudo isso. Porém, igreja, era um valor muito mais alto do que o valor que eu iria pagar no curso técnico. Era 4 vezes mais caro. E Deus estava me mandando para lá. Eu disse, pai, como é que pode? Mas se Deus estava mandando, igreja. Então eu fiz o vestibular. E sim, eu fiz o vestibular. Para a honra e para a glória do Senhor Jesus, eu consegui uma bolsa de 50%, porque é assim que o Deus de Israel faz. Pronto, já estava no meu alcance. Quando algo não está no teu alcance, Deus abaixa até ficar no teu alcance. Entenda. Se a restauração do seu casamento não está ao teu alcance, Deus traz para o teu alcance. Nós só precisamos crer. Deus, Ele quer filho que crê. Deus quer filho que confia. Deus quer filho que entrega. Deus quer filho corajoso. Deus quer filho que vai à luta. Imagina se eu fico presa dizendo que meu Deus não podia. Mas não, eu fui. Deus falou, vá na faculdade e eu fui. Então, às vezes, você só precisa dar o primeiro passo. Porque se você der o primeiro passo, o restante fica por conta do nosso Deus. Amém? Então, igreja, eu já tinha entendido o que é que Deus queria, eu já estava pronta, estava tudo ao meu alcance, eu estava feliz, eu tinha entendido que o curso técnico não era para mim, porque Deus tinha planos maiores e melhores, e eu comecei a cursar minha faculdade. Por outro lado, o meu esposo, ele não gostou muito da ideia e começou a me destratar, a ter ciúmes de mim. Igreja, foi difícil nesse período, porque eu já havia feito coisas erradas uma vez e ele temia que eu voltasse para aquele mesmo caminho. Ou seja, eu não tinha ainda conquistado a confiança do meu marido. Ele ainda não entendia que a família era a prioridade. Por isso da importância, da gente demonstrar, mas sem se humilhar. Igreja, não passava pela minha cabeça de trair o meu esposo, de ficar com outra pessoa, ou de procurar outra pessoa, ou de estar aberta para conhecer outra pessoa. Não existia essa possibilidade, eu não pensava sobre isso. Na verdade, eu estava apenas
voltada, focada um pouco em mim, porque a minha vida estava por muitos anos estagnada. Igreja, desde o dia que eu conheci o meu marido, que eu vivia a vida dele. Eu vivia a vida dele, eu vivia para ele, tudo era dele. O tempo todo eu vivi para ele. Então eu não ia perder essa oportunidade. Igreja, eu sabia que tudo que meu esposo fazia não dava o direito dele vir me cobrar algo, mas eu não queria debater com ele. Então eu respirei fundo e fui falar com Deus. Eu sofri por alguns dias, então conversando com Deus, porque, igreja, meu esposo estava tão próximo e eu não queria que ele se afastasse de novo. Ele já estava comendo em casa, ele esperava eu sair para ele chegar, sabe? Só para não me ver indo para a faculdade. Irmãos, tudo isso era muito triste. Então eu pedi a Deus uma direção. E Deus me disse, cadê a sua aliança? Igreja, essa foi a direção que mudou tudo. Pede para ele colocar a aliança no seu dedo antes de você ir para a faculdade. Igreja, e assim eu fiz. Eu perguntei para ele, onde está a minha aliança? E ele respondeu, para quê? Então, eu disse, eu quero a minha aliança para pôr no meu dedo, porque eu quero ir para a faculdade e lá eu quero que todo mundo saiba que eu sou casada. Ele logo se animou, pegou a aliança e colocou no meu dedo. Igreja! Às vezes a gente quer bater de frente, às vezes a gente quer brigar, às vezes a gente quer ficar com raiva. E Deus, ele só quer reaproximar. Porque Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. E ali existia um propósito para mim e para o meu esposo. Então, Deus não tinha dado a ordem, que era para mim pedir para ele colocar no meu dedo, então eu pedi. Às vezes, igreja, se Deus garante que a gente pode pedir, que a gente pode falar, então a gente pode falar. O Espírito Santo parece que quebranta o coração. E meu esposo, ele fez isso. Aquele homem rude, aquele homem que não queria saber, aquele homem que não se aproximava de mim, aquele homem que não conversava comigo, aquele homem que dizia que não iria voltar comigo, agora estava colocando uma aliança no meu dedo, porque ele estava com ciúmes e queria que todo mundo lá na faculdade soubesse que eu era casada. É assim que o Senhor faz, igreja. É assim que o Senhor faz. Então ele colocou o anel no meu dedo e a partir desse momento tudo mudou. Conseguimos conversar, ele entendeu o desejo do meu coração, ele me respeitou o meu sonho, que isso é muito importante. Nós continuamos a vida. Porém, ele continuou lá no cantinho dele e eu no cantinho fazendo as minhas coisas. Nesse momento, nosso casamento ainda não tinha se restaurado. Um dia, igreja, eu estava ouvindo alguns testemunhos e eu ouvi quando uma moça pediu para Deus, ela contava no testemunho dela, que ela pedia para Deus tirar todo o sentimento que ela sentia pelo marido, não para ela deixar de buscar por ele, mas pelo contrário, para ela parar de sofrer e para ela ter força para buscar pelo casamento. Igreja, e assim eu fiz. Eu fiz essa mesma oração e acreditei que Deus podia ouvir. E eu me esqueci que havia feito essa oração. E as coisas que o meu esposo fazia já não me doía mais. Igreja, Deus ouve a oração. Nós temos que tomar muito cuidado o que é pronunciado no mundo espiritual. Só que, igreja, aí onde está o perigo. Quando eu faço essa oração, eu tenho que me alertar que quando eu não amo mais, quando aparentemente eu não amo mais, se eu for fraca, se eu não estiver com Jesus, eu posso me interessar por outra pessoa, eu posso ficar vulnerável, eu posso achar que Deus me deu a cura porque Ele quer que eu vá para a segunda aliança. Então eu lembro que eu disse, Senhor, eu não amo mais o meu marido. E Ele me lembrou dessa oração. Então eu entendi tudo o que estava acontecendo e eu fui buscar mais e mais pela restauração do meu casamento. O meu marido nesse período já estava com outro olhar. E na nossa casa já reinava paz e alegria. Saímos mais, conversávamos mais, porém não havia tocado ainda no nome da UEM.
eu não cobrava nada. Então ele foi fazer uma viagem com os amigos pela segunda vez, igreja. E eu fiquei com o nosso filho. E a OM? Bem, ela também não foi. Então, eu fui em uma igreja muito humilde e as cadeiras ficavam na rua. E um irmão muito usado por parte de Deus, ele se aproximou e ele disse que Deus iria mudar todas essas coisas e que não iria demorar muito, mas que Deus iria mudar a situação. Igreja, Deus, Ele disse e Ele cumpriu mais uma vez. Durante essa viagem, a OM se descontrolou e começou a brigar com ele. Ele meio que veio descontar em mim, porque ele estava sofrendo e a culpa, igreja, era minha. Então, eu, cansada de tudo, decidi sacrificar. Eu pedi a direção a Deus e fui fazer o jejum de Esther. Igreja, fazia tanto tempo que eu tinha essa vontade de fazer o jejum, mas não tinha coragem. E nesse dia, cheia do Espírito Santo, me encorajei e fui. Abri um jejum de 3 dias total de alimento. Eu só me mantive com água. Não foi fácil, mas Deus me sustentou. Foram muitas lágrimas e muitas orações. E ao 3º dia, nada havia acontecido, então eu fui até a igreja. E quando eu entreguei o meu jejum, agradeci a Deus. No dia seguinte, o meu esposo me procurou e me disse que havia se separado da OM e que ele não queria mais. Então ele começou a desabafar comigo sobre algumas coisas que ele tinha feito e sobre a relação dos dois. Confesso que aquelas palavras me faziam chorar em silêncio, mas eu continuava a ouvi-lo. Igreja, para mim tudo aquilo era novo e era esquisito, porque ele nunca tinha desabafado comigo antes. Era a primeira vez que ele estava me contando algo. E ele disse que estava me contando porque ele via em mim a mudança. Mudança que ele nunca imaginou que eu pudesse passar. Ele não acreditava que eu podia mudar tanto. Como é lindo, né? Como é lindo, igreja, trabalhar de Deus. Deus, ele faz com perfeição. E agora aquele homem que estava ali diante de mim dizia que eu era uma pessoa diferente e que eu tinha me tornado uma mãe melhor. Igreja, e ele me perguntou assim, ele perguntou se a gente ainda poderia dar certo. Meu coração gelou, meu Deus. E que dessa vez seria diferente, porque ele não queria mais me fazer sofrer. Igreja, é assim que o Santo Deus de Israel faz. E é claro que eu quis. Como eu glorifiquei o nome de Deus. Como eu glorifiquei o Senhor naquele dia, pois já estava perto de fazer, de completar os 4 anos. E sempre eu pedi para Deus. Eu pedia sempre para Deus para Ele não deixar completar os 4 anos. E assim o nosso Deus fez. Aleluia. Igreja, nessa última fase do deserto não é fácil. Meu irmão e minha irmã, como é difícil. Precisamos ter muita maturidade, muita fé em Deus, porque as OMs procuram por eles. Elas vão atrás, elas procuram por eles. E essas insistências por parte delas deixa-os um pouquinho meio que confuso. Eles ficam na dúvida. Será que eu permaneço? Será que eu volto? Aí às vezes vem aquela tentação, vem o encantamento, vem as lembranças, de toda a prática do Egito. E no meio dessa confusão, acabam que eles caem novamente no laço delas. E elas fazem os encantamentos, elas fazem as orações contrárias. Então, nesse momento é onde nós precisamos, igreja, nos apegar muito com Deus. Precisamos também de muita sabedoria e de muito posicionamento, porque não é fácil. Eu até acrescento, igreja, que seria bom, nesses casos, o homem trocar de número de celular, se ele puder, porque é um contato bem direto que elas têm, podendo
é a melhor opção. O homem que quer fugir mesmo do terraço, ele deixa um número velho para trás, porque lá tem um número de muitas mulheres e como Satanás é sujo, ele pode usar qualquer uma dessas para manter um contato. Devemos também, igreja, lembrar que eles estavam na prática mundana, então eles voltam também com algumas manias. E essas manias, esses caprichos, esses carrapichos também, pode levar um certo tempo até eles se libertarem de tudo isso. Mas por outro lado, igreja, foi maravilhoso. O recomeço é de Deus. Foi lindo o que o Senhor fez. Igreja, parecia o nosso tempo de namoro. Como foi lindo, como é lindo o recomeço. Eu estou completa. Agora eu posso dizer que estou completa. Porém, igreja, Deus tinha mais um plano em nossas vidas. E com 2 meses após a restauração do nosso casamento, eu engravidei do nosso segundo filho. No início foi difícil porque não planejamos, queríamos curtir essa fase, essa fase da volta. É tudo tão novo, igreja, parece que é uma nova pessoa de fato. O Senhor é perfeito, Ele não une, Ele não faz remendo de roupa nova com tecido velho. O Senhor realmente, Ele lapida, Ele transforma os dois. É muito lindo o trabalhar do Senhor. Então, mesmo assim, querendo curtir essa fase, nosso mais novo filho já é a nossa nova paixão e nós nos arrependemos até de ter pensado que não seria o tempo dele vir. Não, misericórdia, nosso filho é nosso presente. Porém, igreja, nesse retorno não foram só flores. Apareceu também um filho fora do casamento, quase da idade do meu filho mais velho. Confesso que doeu, mas eu não ia desistir da minha família. E no fundo, eu meio que já desconfiava que este menino era filho dele devido à aparência. Foi porque eu não relatei aqui para vocês lá no início, quando eu comecei a desconfiar. Igreja, então, eu decidi perdoar e seguir a vida. Hoje vivemos muito bem. Já se passou um pouco mais do que 1 ano após a restauração do meu casamento. Eu nunca consegui escrever meu testemunho. Foi bem aqui que eu conheci o canal da missionária Ivanilda. Que mulher abençoada. Igreja, Deus tem propósito com tudo, Eu acredito que meu testemunho teria que estar aqui para alcançar a sua vida, para te dar a direção e para dizer que mesmo que seja só você e Deus, por isso do louvor da missionária, só eu e tu. Então, mesmo que seja só você e Deus, se você estiver com Deus, você vence, filha. Você vai vencer essa batalha. Não desista da sua família, não. Então foi bem aqui que Deus também começou a me incomodar para que eu contasse o testemunho. Mas mesmo assim, eu não conseguia. Eu não conseguia parar, eu não tinha tempo, nunca dava tempo. Até que um dia eu estava ouvindo as ministrações, as lives, as orações da missionária. E de repente ela fala assim: quando não contamos o nosso testemunho, temos uma dívida no mundo espiritual e que não devemos ter medo de contar. E se depois, se por acaso depois o marido sair, for embora novamente, cair nas garras de Satanás novamente, não se preocupa não, porque se for de Deus, Deus traz de volta. E aí a gente vai lá e conta um novo testemunho. Mas a gente não pode deixar o inimigo nos paralisar. Não podemos ficar com dívida no mundo espiritual por medo. Nós temos que confiar. A nossa oferta a Deus é a confiança de contar o testemunho. E assim estou eu fazendo neste exato momento isso. Estou escrevendo esse testemunho com o nosso bebê no colo. Graças a Deus, um bebê lindo e cheio de saúde. O nosso outro filho, o primogênito, o mais velhinho, está dormindo aqui do meu lado. Eu estou vivendo as maravilhas do nosso Deus. Estou vivendo as bênçãos do Senhor. Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Igreja, eu nunca consegui falar com a missionária, mas as suas orações, as suas lives
me ajudaram tanto. Meu querido irmão em Cristo Jesus, minha querida irmã em Cristo Jesus, fique firme, não desista. Deus é Deus da primeira aliança. E hoje eu vejo que todos aqueles que fizeram parte do angu, que apoiaram o adultério, tiveram que pagar um alto preço. Porque Deus não compactua com adultério, igreja. Deus, Ele não bate palma para adultério. Deus é Deus da primeira aliança. E é com muita gratidão e uma sensação de alívio, de dever cumprido, é que eu encerro o meu testemunho, deixando a graça do Pai sobre a sua vida e que o Senhor Jesus te abençoe. Amém. A paz do Senhor Jesus, amada Igreja de Cristo, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Ivanilda Barreto. Eu estava com saudades de vir aqui e contar os milagres, testemunhar o poder de Deus. Como eu estava com saudades de narrar o que o nosso Deus fez na vida dos nossos irmãos. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Igreja, que história, né? Que mulher abençoada, que irmã abençoada. Igreja, e o Ministério A Promessa chegou na reta final. Ela conheceu todos os ministérios, vários canais, mas na reta final, o Ministério A Promessa chegou e ela conheceu e ela entendeu. Ela já estava com o milagre dela há mais de um ano. O casamento dela já tinha sido restaurado há mais de um ano. Ela ainda não tinha proclamado para os irmãos o que o Deus de Israel fez. Igreja, e eu acredito que o medo dela pode ser o medo de muitas mulheres. Por isso que você precisa fazer o ID. Faça o ID. Deus curou do câncer? Conta. Se o câncer voltar, tu conta de novo. Deus restaurou o teu marido? Conta. Se seu marido cair nas garras de Satanás, se for de Deus, Deus traz de novo. Ai, mas é porque a minha empresa faliu uma vez. Se falir de novo, Deus levanta essa empresa de novo. Igreja, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Deus fazendo e nós contando. É Deus fazendo e nós contando. E Satanás vai bater retirada. Ele não vence essa batalha. Ele nunca venceu nenhuma. Não é essa que ele vai vencer. Então tira o medo do lado. Deus te fez para ser forte e corajosa. Então conta, glorifica o que o Senhor fez hoje. O que Satanás vai fazer amanhã, ele só vai fazer se Deus deixar. Se Deus deixar é porque Deus quer falar contigo. Amém? Eu creio, declaro em nome do Senhor Jesus. Igreja, meu coração está transbordando de felicidade, porque Deus hoje me dá esse presente, Deus me dá essa honra, porque agora vem um momento mais importante, que é o momento de consagrar essa história. Agora vem o momento de ofertar esse testemunho, de ofertar o que Deus fez, apresentar como holocausto suave ao nosso Deus. Amém? E o Senhor nos deu essa graça. Deus é perfeito, Ele escreve certo em linhas tortas e Ele já tinha escrito lá no céu. Quem vai narrar essa história, quem vai consagrar e me ofertar é a minha filha Ivanilda. Que honra, igreja, que honra. Primeiro, por ela confiar no Ministério A Promessa. Eu sei que foi Deus que inclinou. E segundo, por ela ter coragem de contar detalhes de uma intimidade, de uma vida de choro, mas que agora ela está vivendo a abundância do nosso Pai. E eu creio, declaro em nome do Senhor Jesus que tudo que ela está vivendo agora é só a ponta do iceberg de tudo que Deus vai fazer. Eu creio, já declaro bênçãos sem medidas. É para transbordar. Eu creio, declaro em nome do Senhor Jesus. Amém, amada igreja? Essa é aquela história que você precisa passar adiante. Tem alguém lá do outro lado, precisando ter coragem de contar tudo que Deus tem feito. Tem alguém lá do outro lado, precisando se posicionar. Tem alguém lá do outro lado, precisando, igreja, se unir conosco. Amém? Para buscar pela família. Eu creio, declaro em nome do Senhor Jesus. Eu creio, declaro em nome do Senhor Jesus. Bênção de Deus sobre a nossa vida. E se você ainda não é inscrito nesse canal, lhe convido a fazer parte da família A Promessa.
Lhe convido também para estar debaixo da cobertura do Santo Deus de Israel, esperando o nosso Jesus. Eu lhe convido também para deixar aqui o seu comentário, deixar também o seu like e compartilhar, para que mais mulheres e homens venham se posicionar na luta pela família. Amém, amada igreja? Fiquem com Deus e até o próximo testemunho. Fiquem na graça.